Este programa tem o patrocínio do BPI, o Banco para a Agricultura. Tem um projeto agrícola com que sonha há vários anos. Olha para a produção de alimentos como uma carreira a abraçar no futuro próximo. Existe uma dificuldade de acesso à terra, principalmente pelos jovens agricultores, que no último programa de desenvolvimento rural, no PRODER, apresentaram mais de 7.000 candidaturas para instalação e a principal dificuldade identificada por eles era o acesso à terra e daí o Ministério ter tentado identificar uma possível solução, porque é proprietário de algumas quintas e de alguns terrenos rústicos, para o qual não estavam eventualmente a ser devidamente utilizados ou rentabilizados, não eram necessários para o cumprimento das atribuições e das competências dos organismos do Ministério e começámos a fazer esse levantamento, essa identificação, para depois poderem ser cedidos a terceiros para efeitos da sua produção e investimento. É fácil procurar uma terra disponível. Comece por consultar o site da Bolsa Nacional de Terras e vá até prédios por distrito. Aqui a escolha pode recair pela proximidade à sua residência, ou porque tem a localização certa para a produção que quer lançar, ou ainda porque a dimensão vai ao encontro do que procura. Escolhido o pedaço de terreno a arrendar, fazer permuta ou mesmo comprar, pode entrar em contacto diretamente com o proprietário via e-mail. Se dá o caso de ter um terreno que quer propor à Bolsa de Terras, só tem de se registar como utilizador proprietário. As terras que não estejam a ser utilizadas ou que não estejam a ser produtivas por parte de entidades privadas e por parte de particulares possam ser cedidas voluntariamente nesta Bolsa Nacional de Terras para depois poderem ser arrendadas ou vendidas a todos aqueles que estejam interessados em produzir e investir no setor agroflorestal. Se a escolha recaiu numa das propriedades do Estado, saiba quais os critérios de preferência na adjudicação dessas terras. Agricultor com mais de 18 anos e menos de 40. Proprietário agrícola ou florestal de propriedade confinante. Membro de organização de produtores. Organizações de produtores, cooperativas, sociedades agrícolas ou agrupamentos complementares de exploração agrícola. O Ministério dá ainda particular relevo a projetos ligados à investigação na agricultura, assim como modos de produção biológica ou integrada. Há medidas, há apoios que exatamente procuram implementar a boa utilização dos solos e não só, do solo, da água, preservar os recursos e, portanto, há uma orientação clara nesse sentido. Por exemplo, quando se fazem os contratos da Bolsa de Terras, nomeadamente naquilo que respeita às terras do Estado, uma das condicionantes é a preservação das boas condições ambientais do recurso que é contratado. Por exemplo, a proteção integrada é algo que vai passar a ser obrigatório para todos os agricultores. Ora, a proteção integrada já envolve uma correta utilização do solo, tendo em vista que ele não se degrade. Filipe Henriques sempre esteve ligado à agricultura. No arranque teve outras produções como morangos ou pêssegos, mas a escolha agora é outra. Há que aproveitar a força da marca Frutas do Oeste, muito em especial a pera rocha. Deste rebento novo, ela aqui vai, quando parar, vai fazer um gomo floral, onde vai dar, nestes gomos, por exemplo, nestes ramos, ou até aqui em situações deste género. Vai dar aqui, quando isto terminar, quando entrar no outono, fica com um gomo que vai dar flor na outra primavera. Aqui, por exemplo, quando isto parar de ser verde e ela quiser entrar no estado de repouso, ela faz um gomo, que vai dar a flor do ano a seguir. Portanto, é só nesse sítio que ela cresce, não é? A maçã já é diferente, a maçã já quase num gomo, numa paragem destas que fica aqui um gomo, que supostamente numa pereira é foliar, na maçã dá um floral. É diferente, embora as maçãs às vezes aí não se juntam boas, ou são de menos qualidade. A flor, quanto maior for, melhor fruto dá, não é? As terras confinantes à Quinta de São João, terreno disponibilizado à Bolsa de Terras pelo próprio Ministério da Agricultura, têm pomares de peras e maçãs. O compasso de pomar instalado não será a opção a seguir para as futuras plantações. Vou intensificar um bocadinho mais, tanto na distância entre as filas, como na distância entre as árvores. Para quê? Para tentarmos tirar o partido da área, ou seja, as produções têm-se vindo a aumentar, a produção por hectare, intensifica-se, trabalha-se melhor às vezes os colonos, variedades mais produtivas, tentar para tirar o melhor partido. Estas devem estar num metro e tal na casa dos 4, os novos compassos andam na casa de 1 metro por 3,5, por exemplo, 3,70. Fazem pentáculo também aqui? Não, aqui isto normalmente
Aliás, cada vez se faz menos, porque antigamente ainda vinha aqui o velhote com a linha e com a enxada e ainda olhava para isto. Hoje não, hoje mete-se as árvores numa máquina e a máquina passa e planta as árvores. Às vezes não está a olhar se elas vão ficar alinhadas com a fila do lado ou coisa do género. O importante ali é plantar árvores por hectare dia, aquilo é sempre a andar. A primeira gestão que fez neste pomar foi uma poda. O sistema de condução no futuro será idêntico ao que já estava a ser seguido, contudo existiam pernadas que tinham de ser retiradas. Para tirar um bom fruto, em termos de qualidade, de características, açúcares, cor, calibre, tamanho, um conjunto de qualidades benéficas ao mercado, nós temos que ter uma quantidade de números de fruto por árvore, porque se ela for em excesso ela não consegue fazê-lo. E o que é que acontece? Passa logo por tirarmos algumas pernadas, se ela estiver em excesso, para haver menos flor, menos fruto, menos produção. Mas claro que daí termos de ter na mesma atenção ela ser rentável e ter frutos que cheguem para fazer uma produção sustentável. Não é? Antes de continuar a ver os passos a dar para poder aderir à Bolsa de Terras, importa fazer uma paragem num local paradigmático. As vozes mais críticas ao progresso da agricultura em Portugal apontam duas falhas: a investigação agronómica e a extensão rural, ou seja, o aconselhamento próximo dado ao agricultor e base científica para dar resposta aos novos desafios que se colocam a uma agricultura mais produtiva e obrigatoriamente sustentável. Os jovens agricultores, quando se instalam, têm como opção aceder ao sistema de aconselhamento, na perspectiva exatamente de os acompanhar na execução dos seus projetos. Ele vai ter também a componente de abordagem da gestão da exploração agrícola no seu todo. Ele vai ter a componente, por exemplo, de conseguir, perante o diagnóstico que se faz de uma exploração, dar indicações ao agricultor de que instrumentos é que ele tem para corrigir, para investir. Podem atuar de uma forma individualizada ou em parceria. Nós damos inclusive privilégio às parcerias. Nessas parcerias, por exemplo, poderão intervir universidades, poderão intervir até serviços privados de aconselhamento, exatamente para potenciar a capacidade técnica de conhecimento e o conhecimento para prestar o apoio ao agricultor. Muitos dos produtos agrícolas alimentares importados são de culturas anuais. Se estes fossem produzidos em Portugal, seria uma mais-valia para a nossa balança comercial. Não há uma política clara de orientação para o produto X ou Y. Há condições de, onde há oportunidades, haver apoios para essas oportunidades. Portanto, essa é a tónica essencial nos instrumentos que estão neste momento. E, portanto, não tanto... É claro que temos a preocupação exatamente... Este apoio à agricultura, este movimento que neste momento se sente para a agricultura, é exatamente a resposta a procurarmos ter uma balança comercial equilibrada. E isso está-se a conseguir. Está a ser feito um grande trabalho de articulação diplomático e económico com os países, com diversos países, enfim, em todo o mundo, exatamente para criar oportunidades de exportação. Já dissemos como dar alguns passos para conseguir encontrar um terreno ou colocar na Bolsa de Terras um prédio rústico com potencial agrícola ou florestal. Mas se não se conseguir candidatar via internet, existe uma outra forma. Existem uma rede de entidades colaboradoras e parceiras da Bolsa Nacional de Terras, portanto as entidades gestoras operacionais da Bolsa, que estão espalhadas do norte a sul do país e que já são 235 entidades gestoras operacionais e continuamos a ter um grande aumento de entidades que querem aderir à Bolsa Nacional de Terras, e todas essas entidades que são certificadas pelo Ministério da Agricultura estão capazes de ajudar não só os proprietários a carregar as suas terras na Bolsa Nacional de Terras, como ajudar aos interessados a fazer a pesquisa das mesmas na plataforma e a prestar todos os esclarecimentos e informações sobre o funcionamento e gestão da Bolsa de Terras. Com as alterações climáticas, a mudança de regime de chuvas ou períodos de seca intensa, fica a questão: não poderia o Ministério da Agricultura reunir um conjunto de informações complementares a fornecer aos futuros agricultores? Informações que se calhar até já existem em bases de dados distintas
não a comunicar entre si, como por exemplo os dados da climatologia, os dados do solo, os dados do relevo, os dados dos condicionantes naturais, quer seja a reserva agrícola, quer seja a reserva ecológica, ou os dados relativamente às produtividades que algumas terras possam ter em determinada região. Esse é um conjunto de informações que até se calhar existem e fazem parte da informação de alguns organismos do Ministério e que seria todo útil poder fazê-la disponível juntamente com a Bolsa Nacional de Terras para quando algum proprietário, algum interessado que estivesse a produzir naquela área já pudesse ter um conjunto de informação adicional para melhor aproveitar aquele terreno em termos da sua produtividade. No próximo concurso da Bolsa de Terras há já um leque interessante de ofertas a considerar. Mas há mais terrenos públicos e privados que valem a pena ver integrar a curto prazo a missão de maior produtividade agrícola em Portugal. Vai ser lançado muito brevemente um segundo concurso de terras do Estado e nós queremos começar a trabalhar com outros ministérios, com o Ministério da Segurança Social, com o Ministério das Finanças, com o Ministério da Justiça e que outros possam ter património e que esse património não seja necessário para as suas competências e poder ser utilizado para a Bolsa. Recentemente, o Instituto Nacional de Estatísticas avançou com um dado relativamente à superfície agrícola não utilizada e que corresponde, nesta altura, a 100 mil hectares. Portanto, sendo que essa terra está identificada, que existe potencial produtivo, que tem aptidão agrícola, florestal ou silvopastoril e daqui ainda existe uma grande margem de manobra para potenciar o uso da Bolsa Nacional de Terras. O chamado regresso à terra já deu frutos na balança comercial. A produção agrícola aumentou, o que fez com que o produto agrícola bruto subisse, enquanto a restante economia portuguesa estava a descer. A Bolsa Nacional de Terras facilita o encontro entre a oferta e a procura de solo arável para que o seu projeto fortifique. Dê o passo certo e seja um exemplo no seu setor. Mais cedo ou mais tarde, vai acabar no lote dos selecionados.